de 12 pontos possíveis, com o time esfacelado pela data FIFA, pelos desfalques, e bate o Fluminense no Maracanã. Estou aqui com o Alex, com a Jéssica Sescon. Bem-vindo a mais um Troca de Passes, Alex. Valeu, André, boa noite. Boa tarde já pro fim da boa noite. Então, boa noite já, oficialmente boa noite. Jéssica, todo mundo que está em casa. Se for ver um clássico, lógico que tem atenção pro Botafogo, ou pro Fluminense, desculpa. Os dois jogos, se for ver, os dois times sem bola, eu senti até o Flamengo no começo, lógico que ele conseguiu pressionar bem, mas faltou um pouco depois no ritmo, mas parece que era até consciente isso. E o Fluminense com dificuldade, depois com a bola, de ter até a posse equilibrada, mas ao mesmo tempo com dificuldade de finalização do gol. Né? Então, para quem está nessa situação do Fluminense, não conseguir fazer isso, que o Flamengo também acabou não permitindo, e com isso muitos erros técnicos também, né? O Flamengo teve chance nos erros do Fluminense, na saída de bola, como sempre, e a gente comentando antes ali assistindo, ele conseguiu 2 ou 3 chances no primeiro tempo, pelo menos, criar em torno disso, só que manter o ritmo que o Flamengo começou marcando é muito difícil, até para a característica desse time. No sentido geral, acaba sendo um resultado justo, porque foi mais eficiente, teve mais chance clara, e o gol ainda, coincidentemente, acabou sendo por pênalti, já que ele tinha tido lances perigosos, numa grande defesa do Fábio, com o pé, no lance do Lohan, e o Flamengo segue líder, o Fluminense sofrendo um pouco mais de tempo aí. Já passou metade da data FIFA quase, né? São até 9 rodadas, 4 já foram, ou seja, 12 pontos possíveis, o Flamengo soma 10. Muita força, muita força do elenco para chegar, e pelo menos em relação a 2 adversários, ele amplia a vantagem na liderança, né? Vai fazer diferença ali na frente. Ao Furacão, que empatou com o Corinthians, e ao Botafogo, que ontem perdeu do Criciúma. O Palmeiras joga ainda nesse domingo. Jéssica, boa noite a você, bem-vindo ao Troca, tudo bem? Boa noite para você, boa noite, Alex, e boa noite para quem está em casa. Acho que o Flamengo venceu um jogo-chave do campeonato. Era um jogo-chave para Flamengo e para Fluminense, porque o Fluminense precisava dar uma resposta e tentar sair da lanterna e sair desse Z4, né? Iniciar uma caminhada de retomada. E o Flamengo para se consolidar na liderança, nesse momento em que o time está esfacelado por causa da data FIFA, em que os adversários que têm menos peças fora do elenco estão conseguindo pontuar, né, onde tem uma briga já ali despontando na ponta de cima da tabela entre Atlético Paranaense, entre Bahia, entre Flamengo, e que na ponta de baixo a gente vê que tem clubes grandes no Z4. E os clubes que estão fora, ali próximo do Z4, mas fora, se afastando desse Z4, abrindo contagem também. Então essa era uma rodada para Flamengo e Fluminense em que o jogo era chave. E o Flamengo sai vitorioso, jogando melhor, principalmente na segunda etapa. Acho que no primeiro tempo o Flamengo ficou especulando o erro do Fluminense, deixando a bola com o Flu, sabe que a responsabilidade e a falta de confiança. Embora tenha criado logo na primeira etapa, marcando saída de bola, chances claríssimas. Exato. Teve uma grande defesa do Fábio ali também, né? Teve 10 minutos em que o Flamengo acertou essa marcação alta e poderia ter aberto o placar, e a história do jogo teria mudado. Aliás, todo mundo que acerta essa marcação alta tem levado a dificuldade ao Fluminense. Tem conseguido, é verdade, porque o Flu não está conseguindo ter a dinâmica de saída, né? Mas aí depois deixou a bola com o Flu e o jogo se tornou mais confortável com o domínio da posse da bola com o Fluminense depois dessa pressão alta. No segundo tempo, o Flamengo veio diferente. Veio para ser protagonista do jogo, para incomodar o Fluminense, começou a forçar mais o erro, a segurar um pouco mais a posse da bola, a construir um pouco mais, acelerou o ritmo, o Fluminense foi cansando. Mais qualidade. Mostrou a dificuldade que o Fluminense tem de jogar contra equipes mais intensas, o Flamengo foi bem mais intenso, e aí construiu, foi num gol de pênalti, mas era um time que já dominava o jogo na segunda etapa e merecia. E outra, o Fluminense jogando com o Renato de um lado, fazendo aquela lateral mesmo que vinha para dentro, o Ganso também. Acho até que o Flamengo utilizou pouco essas laterais assim para fazer esse volume de jogo. Por isso que ele fez a escolha de jogar sem bola. Porque nesse vai e vem, para o Fluminense era ruim. Porque Ganso e Renato não vão conseguir ficar fazendo. Não é característica deles isso, né? Mas sempre nas transições que Ganso e Renato estavam atacando e o Fluminense acabava, na maioria das vezes, perdendo a bola, o Flamengo com paciência, na verdade, para marcar, ele ia levando perigo nisso. Mas só que muitas finalizações você vê que o Flamengo ele errou até o gol. Né? Então, tecnicamente, por isso que eu falo. E aí o lance capital, né? O Fluminense reclama, os jogadores do Fluminense reclamam que o Bruno Henrique desloca o Calegari e por causa disso ele faz o pênalti. Eu acho que não tem muita dúvida que o Calegari faz o pênalti. A dúvida é se procede reclamação que ele é deslocado. Se você acha, como o nosso comentarista de arbitragem, PC Oliveira,
que o deslocamento é um lance normal de jogo, uma disputa normal do Bruno Henrique, aí você não tem outro caminho a não ser marcar o pênalti. A dúvida é, se é que vocês têm essa dúvida, como reclama o Fluminense, que o Bruno Henrique teria deslocado o Calegari e depois eu rodo com calma o lance. Eu não vejo, assim, é no limite como a gente fala. Eu acho que pode ser falta porque ele tem um deslocamento com o braço, né? Ele leva vantagem com isso. Agora até onde isso é falta, para a arbitragem, né, que a gente fica esperando. O VAR não chamou? O VAR não chamou Não nem houve nada. revisão. Depois o pênalti, concordo contigo que ele acaba acontecendo, mas é um toque importante na briga ali Eu pro acho que o espaço. pênalti é indiscutível, né? Eu acho que nem cabe discussão, o pênalti é indiscutível. Mas Acho que a única dúvida é se você aí em casa, a gente aqui, entende que o Bruno Henrique possa ter feito falta no Calegari. Mas eu acho que não, empurrão, né? eu acho que não há falta porque ele ainda está de forma lateral, né, André, né, Jéssica? Aí o Diniz Se ele está também um foi pouco mais de expulso costa, no finzinho do jogo. Já a gente mostra o lance com calma por vários ângulos. Diniz escalou um Fluminense hoje com o Martinelli na zaga, o meio-campo que tinha Lima, Renato Augusto, Ganso, Gabriel Pires, John Kennedy e Cano. E ainda assim, pelo menos no meu entendimento, ele foi bem superado pelo Flamengo hoje no Maracanã. Né? Foi. O Flamengo se impôs no jogo, né? E a gente vai mostrar o lance capital, que leva ao gol do Flamengo. Ó, fiquem à vontade e opinem, porque eu acho que é um lance realmente que dá discussão. ele dá discussão. O fato de estar mais lateralizado os dois, eu acho que fica mais fácil de julgar não falta. Ó. É que ele dá um empurrão, entendeu? Ah, mas acontece, Alex, aí no jogo muitas vezes, mas muitas vezes eu dado falta, eu vou discordar de você. O PC opina que isso é um contato de jogo e que o Calegari perde o tempo da bola, né? E aí ele foi surpreendido. Ele já perdeu o espaço também, né? É. A prioridade do espaço já acaba sendo do Bruno, que com a velocidade dele ele chegaria. Esse não é o melhor ângulo, vai ter um ângulo por trás para a gente analisar também essa reclamação do Fluminense. Eu acho um lance dificílimo, confesso. Eu acho olha bem lá, discutível. eu acho é um ângulo por trás, na verdade. Eu acho um lance dificílimo. E normalmente a gente vai brigar, você não briga empurrando. Ó, esse, acho vai que por pro esse ombro, ângulo. Ó, o cotovelo dele, ele vai, ele faz o movimento, ó. E como não está bem apoiado o E acaba Calegari... desequilibrando o Calegari. A gente sabe que um empurrão assim... Olha lá, ó. Desequilibra o atleta, né? Ele está Tá na desequilibrado corrida, aqui, busca do pega um espaço, pouco aqui na escápula do Calegari. É discutível, cara. Não, eu acho que é discutível, tanto que estamos debatendo. Agora o juiz tem fração de segundos, ele foi convicto. Tá vendo? Tem um empurrão. Tem, né? Um lance costela, natural, né? Embaixo do Qual braço é a dele. opinião de vocês? Já formaram uma opinião sobre o lance? Eu acho que foi falta do Bruno Henrique. Eu acho que poderia marcar falta também. Não querendo trazer polêmica pro lance, nem aliviar, nem nada para ninguém. Nós estamos aqui para dar nossa opinião. Eu acho que poderia marcar falta. A disputa por espaço, ela é ombro no ombro, a gente sabe disso. Quando tem um braço que desloca, ali na altura da costela, imagina dois jogadores em velocidade, o atleta vai perder o equilíbrio. E eu acho que isso influencia, obviamente, para acontecer o pênalti depois. Porque depois aí o Bruno Henrique acaba tropeçando ali nas pernas do... Porque ele só ganha o espaço ali, a condição da bola, André, se a gente for ver, porque ele dá realmente um empurrão. Isso não é uma briga somente de corpo. Acaba desequilibrando. Qualquer tipo de empurrão, não qualquer tipo de contato, mas um empurrão desse jeito, num lugar desse, que depois gera realmente a possibilidade de um pênalti. Quantas faltas a gente vê marcando assim? Exato, fora da área, né? Fora da área. Vocês opinaram que foi falta. Eu opino assim que o VAR, nesse lance, não deveria entrar. Só se o juiz não tivesse visto o contato. Como o juiz viu o contato e interpretou como de jogo... Cadê a imagem? Ah, lá o árbitro, ele não está distante, ó, ele pode não estar tão encoberto. Porque um lance assim fora da área dificilmente seria marcado qualquer coisa, né? Seguiria o Aí jogo. a gente fala assim, mas isso aí na Inglaterra não é falta. Depende. A convicção que eu tenho é que o VAR não deveria entrar. O juiz viu isso no campo e tomou a escolha dele. Acho que é um lance completamente interpretativo. Vocês aqui opinaram que foi falta. Eu olho o lance várias vezes e tenho muita dúvida. Tenho dúvidas. A certeza que eu tenho é que o Flamengo jogou muito melhor que o Fluminense. Sim. A nossa análise vai além realmente disso. Isso se é um ele não tivesse vacilado tanto no primeiro tempo, ele nem precisaria desse lance de pênalti para ganhar o jogo. Porque ele tomou escolhas dentro da área, quando se viu cara a cara com o Fábio,
que o problema do Flamengo hoje foram essas escolhas, porque de volume de jogo, de domínio, o Flamengo foi bem superior no Ele Maracanã. teve mais, é um time que está mais solto, mesmo com as faltas, né? mais confiantes. No sentido geral, ele está mais jogado. O Fluminense, ele, por mais que foi o time campeão da América, esse ano tem sido difícil, cara. E viver esse momento que o Fluminense está vivendo é terrível, cara. Você vai jogar um clássico sendo o último colocado. Cara, são 6 pontos em 11 jogos. E você passa o jogo, o Fluminense não consegue finalizar. Isso tudo é algo muito difícil para você. Você quer ter a bola. O Fluminense teve. Se você for olhar em posse de bola, ficou ali 50-50. Mas a parte produtiva, nesse último terço de campo, só aparece o Flamengo no campo do Fluminense, não ao contrário. Vamos ao Maracanã? Bora. Vamos lá. Né? Vamos ao Maracanã. Paulo Andrade, Dodô e a Renata Mendonça transmitiram pelo Premiere. Certamente a gente quer saber a opinião deles sobre o lance do pênalti, né? O diretor pede que antes mesmo dos melhores momentos vocês opinem se da visão de vocês aí em loco foi falta do Bruno Henrique ou pênalti bem assinalado. Paulo, é um pedido aqui da produção do Troca. Bem-vindo. Não, pedido não é pedido. Pedido nesse caso é ordem, André Rizek. Muito obrigado. É lógico que eu vou perguntar para eles primeiro. Você acha que eu vou sair? Você acha que eu vou matar no peito e sair jogando essa? Dar um microfone pro Miguel, que é o nosso, eu entendi aqui, é o diretor que está na edição, que é ele que deveria opinar, né? De repente ouvir a opinião. O Miguel vai falar Por que favor. foi pênalti, normal. Primeiro as damas, de Rê. colocar os comentários. Olha, Paulo, eu achei que me pareceu, primeiro o erro, acho, de leitura ali do Calegari na ação dele, né? Ele corre por fora e ele dá a oportunidade do Bruno Henrique correr para dentro da área. Então essa é uma ação defensiva errada na minha visão, porque quando você tem um atacante ali, é melhor você dar a profundidade, ou seja, dar a linha de fundo para ele correr e não a opção de correr para dentro da área. Então nesse momento que ele faz essa corrida errada, ele já perde a disputa. E aí, quando ele se encontra com o Bruno Henrique, ele tem esse contato de corpo, mas para mim o que derruba o Bruno Henrique é a trançada de perna ali quando ele está caindo. Aí o PC, depois eu tenho certeza que vai poder dar uma análise mais clara, que ele que é o comentarista de arbitragem, mas para mim é isso, assim, é uma ação errada e aí na hora do que fazer, ele perde a disputa de corpo e as pernas acabam trançando o Bruno Henrique. Na imagem em que os dois estão de costas, a gente percebe que a mão do Bruno Henrique, primeiro tem mão com mão, braço com braço, o que acontece o tempo todo nesse tipo de disputa. Mas no final do movimento, a mão do Bruno Henrique, ela atinge a parte do lado do corpo do Calegari. É o que caracterizaria a falta e reclama o torcedor do Fluminense. Então, para mim é uma disputa normal de espaço dos dois, do Calegari e do Bruno, e foi pênalti. É muito, para mim, assim, se eu tivesse no lugar do árbitro, marcaria o pênalti. Para mim não tem, assim, muita dúvida não. Uma disputa normal de jogo, os dois disputando espaço, o Bruno Henrique ganha a frente. Eu acho que a síntese do negócio está na marcação do Calegari. Você tem que estar por dentro, não por fora. Você está por fora, você deixa o lado de dentro do campo, o Bruno Henrique vai entrar e aí tem a disputa, e dentro da área, o atacante sempre está tranquilo. O atacante dentro da área sempre está tranquilo, e aí qualquer trançapé, pênalti. Para mim é pênalti. Rizek, mas assim, Paulo, eu acho que, de qualquer forma, o que é simbólico em relação ao jogo é que esse lance, ele mostra um pouco do que foi o jogo. A ligação das duas equipes. O Flamengo muito mais ligado. A gente caiu o sinal, mas a gente pode continuar a fala do Paulo. O Flamengo muito mais ligado, muito mais bem postado, com um plano de jogo que deu mais resultado, que era no primeiro tempo sufocar a saída de bola do Fluminense. E quem tem feito isso, tem se dado bem esse ano no Campeonato Brasileiro. Faltou para o Flamengo no primeiro tempo, sobretudo, aproveitar. Olha quantas bolas o Flamengo roubou na cara do Fábio e não conseguiu colocar para dentro no primeiro Ele tempo. dificultou, por mérito dele, daquilo que ele se programou, como estratégia, como estudo, e executou bem. O Fluminense, com esses atletas diferentes, ele acaba realmente ainda falhando daquilo que o Fluminense já conseguiu fazer, né, André? Então ele não está conseguindo. O Martinelli ele consegue executar bem, o Ganso quando vem aqui. A gente continuou a frase do Paulo Andrade, espero que não tenha ficado bravo com a gente, né? Que a gente continuou a frase dele, agora já voltou o sinal lá do Maracanã.
Imagina, continuaram e muito bem, como esperado. E ali, ó, a movimentação do Gabriel Pires também é um pouco do retrato dessa diferença de ritmo das duas equipes. Foi impressionante e ficou flagrante em muitos momentos do jogo. Paulo, a gente até estava comentando, né? Foram 3, 4 situações do Gabriel, que é um bom jogador, que tem técnica, mas assim, a estratégia do Flamengo, o primeiro tempo foi todo em cima daquilo que o Fluminense não fez na saída de bola, que o Flamengo conseguia atacar os jogadores que estavam com a bola, geralmente de costas. O Alex sabe bem o que é isso. Você tá de costas, você tem que ter dinâmica, você tem que ser rápido, às vezes tocar de primeira. Aí quando você demora um pouquinho, o Flamengo pressionou, e as melhores chances, com exceção daquela do Lohan, né, que ele teve a possibilidade de uma jogada bem construída pelo Flamengo, as outras foram todas chances doadas pelo Fluminense. O Fluminense não conseguiu sair jogando, teve muita dificuldade na primeira etapa. O Fluminense, lembrando, passou a primeira etapa inteira sem conseguir finalizar, né? Olha aí, Renata, a diferença de apetite, ó. E esse foi o início de segundo tempo, que a gente falou, né? O Flamengo terminou melhor a primeira etapa e na segunda etapa começou sufocando de novo, tanto na pressão alta, como também quando ele perdia a bola, ele retomava muito rápido, ele pressionava. Teve um lance, né, que foi o Gabriel Pires, foi tentar dominar uma bola de campo, de peito, ainda no campo de ataque, e o Bruno Henrique passou batido, assim, pegou a bola antes dela cair. Então, assim, mostrava a diferença de rotação. E o que me chama a atenção, bom, primeiro o Flamengo já merecia nessa hora estar à frente do placar, ele até tinha diminuído o ritmo, porque quando sai o Lohan e entra o Alan, fica um tempo Léo Ortiz e Alan, e o Gerson mais adiantado, só que aí o Flamengo produziu menos, né, com relação ao resto do jogo. E aí, no momento que o Calegari teve o lance do pênalti, o Flamengo fica na frente merecidamente, porque tinha produzido muito mais. O Fluminense terminou o jogo com 2 finalizações e 2 de fora da área. Então, assim, foi muito. O que me chama a atenção desse período do Fluminense, se a gente pegar os últimos 4 jogos sem o Arias, né, o Fluminense não chegou a finalizar 10 vezes em nenhum deles. E hoje finalizou 2. É muito pouco. A produção ofensiva do Fluminense, ela tá muito nula. E acho que isso é o que chama a atenção, porque a característica dos times do Fernando Diniz é justamente produzir ofensivamente. E o nosso campeonato, né, Rizek, ele já é muito imprevisível. E nessa temporada, mais ainda por conta desses jogadores todos que estão servindo seleções e desfalcando os times aqui durante a realização da Copa América. O Flamengo, desde que perdeu peças fundamentais, como os uruguaios De La Cruz, Arrascaeta e por aí vai, o Flamengo tem a vitória contra o Grêmio, com autoridade, aqui no Maracanã. O Flamengo, na última bola, descolou um empate contra o Atlético Paranaense, lá na Arena do Atlético, na Liga Arena, não é fácil. O Flamengo, na última bola, venceu o Bahia no Maracanã, que o Bahia, nesse momento, é o vice-líder do campeonato, né, na última bola do jogo, e hoje fez 1-0 também na reta final. Então é o Flamengo se doando muito, até a última gota de suor, para vencer os jogos e para superar todos esses desfalques. Nessa sequência de 4 jogos, somou 10 de 12 pontos possíveis. É a metade daquilo que o Flamengo terá de problemas até o fim dessa data FIFA, né? São até 9 rodadas, então é impressionante que com tanta dificuldade o Flamengo tenha chegado até aqui com essa pontuação e ampliou hoje a vantagem que tinha em relação ao Furacão, que empatou com o Corinthians, e ao Botafogo, que ontem perdeu do Criciúma. O Palmeiras joga na sequência, o Bahia derrotou o Cruzeiro. Olha, queria dar um abraço para vocês. Renata, dizer que a sua opinião foi exatamente a mesma do PC Oliveira, né? A sua e a do Dodô, de lance normal ali, de disputa normal por espaço entre o Bruno Henrique e o Calegari. Me despeço de vocês, muito obrigado pela participação no Troca e até a próxima, amigos. Valeu, Rizek, amigos, boa sequência de programa. Agora, pontuação está super em dia, Flamengo realmente 10 de 12 pontos. Agora, poderia hoje estar um pouco melhor se o Bruno Henrique tecnicamente não tiver... Posso dizer que o Bruno Henrique vacilou hoje tecnicamente? Teve lances assim, matou de joelho, chutou torto. Tecnicamente não foi uma tarde feliz do Bruno Henrique. Eu acho que essa questão técnica, para mim, numa leitura, parece que o Bruno Henrique não está na sua melhor condição física. Porque você precisa dessa parte física para, nesses momentos de decisão, você estar com a perna firme, oxigenada e você conseguir tomar a melhor decisão. Hoje, me pareceu ele não estar realmente nessa condição de força que ele tem, que é